Olá, meus amigos! Hoje vamos avaliar o português e, por que também não, o inglês do Gavin Roy. Claro que ele é falante nativo de inglês, mas por que não? Então, vamos começar. Estranhei quando eu aprendi que Valentine's Day, Dia dos Namorados, tem data completamente diferente lá no Brasil. Em junho? É. Ok, Gavin, você tá pronto? Tô pronto, cara. Será que você conhece o nosso país? Conheço. Melhor. A minha avaliação é a seguinte. Claro que o inglês dele é de falante nativo. E o português dele é espetacular, claro. Na verdade, hoje temos uma entrevista com o Gavin. Além de ser muito gente fina e além de ser um professor espetacular, ele também fala não apenas inglês e português, mas também espanhol e tcheco. E vai ser uma entrevista muito legal que vai agregar demais para qualquer aluno de idiomas. Então, without further ado, vamos lá. Aqui estamos com um convidado muito especial no canal. Estava começando uma avaliação do português do Gavin aqui, do inglês do Gavin também, por que não? Vamos ver. Embora seja o mais genuíno inglês de Colorado. Então, Isso Gavin, mesmo. muito bem-vindo ao canal, um grande prazer e uma honra tê-lo no canal. É um prazer estar aqui também, Gabriel. Eu admiro o seu trabalho e vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza, admiro o seu trabalho também. E um dos maiores motivos pelo qual eu queria muito te trazer aqui para o canal é que, como eu gosto de falar, assim, que a minha filosofia pessoal é que os melhores professores de idiomas serão ótimos alunos de idiomas. E, logicamente, vão, assim, se você já chegou a dominar aquele segundo idioma, um terceiro idioma, um quarto idioma, isso dá uma vantagem gigantesca como professor, porque você sabe aprender um idioma. E, logicamente, existem muitos professores também que estão em um nível apenas intermediário no idioma que eles estão ensinando. E tudo bem, especialmente para alunos que estão no nível mais básico, podem ser bons professores. Mas eu diria que os melhores professores estão, assim, neste patamar. E você é poliglota. Você fala espanhol, tcheco que não é um idioma fácil. Não, Logicamente, de jeito inglês nenhum. de jeito nenhum. E o seu idioma materno é o inglês, claro. E Isso. fala, como todos nós sabemos, muito bem o português. Então pensei, Isso. por que não a gente falar um pouco sobre, na sua perspectiva, qual é a sua opinião sobre o que eu falei? E, basicamente, como você acha que isso, a sua perspectiva de aluno de idiomas, ajuda para ensinar? Ok. Então, duas coisas. Primeiro, eu aprendi o português brasileiro para ir para o Copa do Mundo, me apaixonei pela língua e comecei a postar vídeos no YouTube, tá? Mas foram vídeos de eu, assim, balbuciando português, tentando melhorar. Comecei a receber muitos comentários: Gavin, você tem que oferecer dicas de inglês para brasileiros. E eu nunca tinha ensinado o inglês na minha vida, a minha língua materna, tá? Então, eu decidi, ok, eu vou fazer. Eu comecei a me aprofundar, a aprender mais sobre a minha língua materna e para poder ensinar no YouTube. Então, não somente estava melhorando meu português através desses vídeos, mas também meu conhecimento da minha língua materna, que foi incrível. Então, a primeira coisa é que quando você, em inglês, fala-se the best way to learn something is to teach something. Yeah. Então, para ter certeza que eu estava certo, assim, que as regras, as dicas, os jeitos que eu estava passando sobre o inglês estavam certos, eu tinha que realmente ter certeza que eu sabia suficiente sobre aquela regra, sobre como começar a falar em inglês, né? Isso foi incrível, a coisa que você tem que, quando o brasileiro está aprendendo ou ensinando o inglês, vai aprender muito sobre a língua só por ter que ensinar para outras pessoas. Sim. Essa é a Bom, primeira fase. com certeza. O meu melhor amigo é no Canadá. Se eu perguntar para ele, me dá um exemplo de present perfect, eu não sei se ele vai saber. E ele Cara, ele é advogado. exatamente. E o cara fala Phrasal muito bem. verbs. Por exemplo, outro Frequentemente. exemplo disso, nenhum nativo aqui sabe o que é um phrasal verb, é só que usamos. Nenhum peixe sabe o que é água. O peixe só nada na água, né? E Exatamente. eu comecei a perceber o que era a água quando eu comecei a me aprofundar na minha língua materna. Mas daí a segunda fase para mim foi eu estava mandando os meus alunos que estavam com medo de falar, isso é muito comum em qualquer país, mas em particular no Brasil, eu diria, essa vergonha, esse receio de só começar a falar, abrir a boca e cometer milhares de erros que é necessário, né? Uhum. E eu mandava os meus alunos, é só falar.
Ah, é só perder o medo de falar. Tá? Mas quando eu comecei a aprender o tcheco a partir de 2017, eu percebi que não era tão fácil assim. Eu me esforcei ter a minha primeira conversa já no segundo mês de estudar o tcheco, no final do segundo mês, bem no começo, né? Muitos alunos de inglês no Brasil demoram anos para se desafiar a ter a primeira conversa. Mas eu aprendi que eu precisava de mais táticas entrando nessas primeiras conversas do que somente é só falar. É só cometer, né? Eu precisava ser armado, equipado com frases para pedir repetição, que a pessoa fale mais devagar, coisas desse tipo. E quando eu não entendia alguma coisa, para poder, com humildade, com graça, assim, não entendi, desculpa, você poderia repetir isso? O que significa isso? Frases do tipo. E daí eu fui desenvolvendo assim mais uma estratégia para suas primeiras conversas através de aprender outro idioma, um terceiro idioma, o tcheco, né? Uhum. E isso foi para mim o melhor professor é professor que não só conhece, por exemplo, professor de inglês no Brasil, não só conhece português, língua materna, e o inglês, mas também outra língua, como atingir fluência em outro idioma. Exatamente, porque o que eu sempre falo, aprenda com quem sabe e aprenda como aprender um idioma. E essa é a questão. Você sabe como aprender um idioma porque, né, por exemplo, com a sua experiência com o tcheco, daí você apanhou um pouco mais, até aprender, até conseguir falar bem. E você também fala espanhol, certo? Falo. Muito bom. Hablas espanhol também, muito bom. Trochu É. mluvím česky. Momentálně Mluvím česky, ano. Dobře. I taky mluvíš. Dobře nerozumím, stále mluvím na základné úrovni. Eu falo bem básico o tcheco, mas eu quero aprender, quero melhorar o... Thank you, sir. Thank you. Mas os idiomas eslávicos, né? Eu realmente adoro o russo. Eu cheguei no B2 em russo, ainda não cheguei mais longe, mas eu acho que eu vou voltar um pouco a me dedicar mais, porque eu quero chegar assim no C1 e eventualmente no C2 em russo. Mas eu venho me dedicando um pouco mais tô melhorando o meu mandarim, solidificando umas outras línguas e também comecei a aprender um pouco de japonês. Devo estar aí no máximo no A2 em japonês ainda, mas então tenho vários projetos, mas eu quero voltar depois pro polonês, pro tcheco, para outros idiomas eslávicos. Mas uma coisa muito legal que você falou, pelo menos, que é interessantíssimo e é muito importante mencionar, eu acho, realmente, é que o brasileiro tem mais medo, né, de errar, de falar, tem essa vergonha de falar. E, na minha opinião, vem muito da questão que tem muito cara chato que critica demais. E, geralmente, o crítico nem fala, ou nem fala bem. É uma questão muito interessante, mas, no final das contas, por exemplo, quando um brasileiro vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vem para a Inglaterra, agora eu estou em Liverpool agora, os gringos adoram. Adoram. Exatamente. Então, cara, é o sotaque talvez mais charmoso que já ouvi na vida. Exatamente. Quando o sotaque seja tão carregado que não dá para entender, isso é um problema. Mas normalmente, com os alunos que eu vejo, é um sotaque muito charmoso. Sim. Misterioso, porque não dá para entender exatamente de onde o sotaque é. Não estamos muito acostumados. Por exemplo, sotaque francês. Você sabe na hora que é um sotaque francês. It's very easy to understand. Yes. But a Brazilian accent is mysterious, charming, wonderful. Assim, como você falou, o sotaque francês ou italiano é bem reconhecível em inglês, né? Tipo, um sotaque nova-iorquino também, assim, italiano. Hey, we speak like this, you know, like Mario, you know. Italian, New York, Mario, yep. Like, something like, you know, I eat the pizza, you know. They always a lot of good rhythm. Yeah. Bringing characteristics from your native language into the language you're speaking. Exactly. They like creep into into your accent, right? Mas o engraçado realmente é ver o gringo fala no Canadá e tudo mais, e muitos amigos e amigas canadenses sempre falam assim, oh, that's a very cute accent. E agora fofo, bonito, todos esses fofo, bonito, sexy e tudo mais. Então, quer dizer, eu fiz
semana passada eu fiz um vídeo sobre sotaque e como eventualmente melhorar e, tipo, perder um pouco do sotaque se for forte demais. Mas não é algo que é necessário. O mais importante, como você falou, é que seja compreensível. Porque se não for compreensível, logicamente é um problema. Isso mesmo, cara. Com o que você falou sobre o brasileiro em particular que tá com vergonha, é difícil, claro, não quero julgar a população toda, mas na minha experiência, eu cheguei no Brasil e tava todo mundo me perguntando o que eu achei do país, da cultura, e tava muitas pessoas muito preocupados com o que pessoas estrangeiras acham do Brasil, perspectiva alheia do Brasil. Eu diria que americanos não se importam muito com isso. Não sei se essa acontece na Europa ou outros países. E na República Tcheca acontece, na verdade, que tchecos se preocupam com a opinião alheia do país, da cultura, e acontece no Brasil também. E não sei se isso vai para vergonha, né? Tipo, vergonha de falar. A pessoa vai se preocupar com, será que eu vou ter sotaque? Será que a pessoa vai me julgar? Né? Que brasileiro, na minha experiência, tem um pouco mais consciousness desse julgamento. E são mais cientes. Não, são mais cientes, exatamente, perfeito. São mais cientes dessa percepção. Sim, eu acho que sim, eu concordo. E o que eu vejo, pelo menos assim, hoje eu peguei um Uber, né? E o meu Uber, primeiro ele falou assim, do nada ele falou assim, você é americano? Eu falei, não, sou, bom. E daí eu expliquei, não, eu sou, esse sotaque é canadense e eu sou brasileiro. E daí o engraçado é que, tipo assim, foram duas reações. Primeiro, pro Canadá, ele falou, that's very cool. Ele falou, eu tenho amigos canadenses, tal, que moram aqui também e tudo mais. E daí, quando eu falei Brasil, ele falou, oh, Brasil, oh, that's awesome, man. Ele ficou tão animado. Quer dizer, a percepção exatamente logicamente, aqui em Liverpool, porque tem muitos jogadores de futebol no time do Liverpool, eu tenho uma percepção bem interessante. Geralmente, na maioria da Europa também, por exemplo, na França, porque eu morei em Paris por um ano, também geralmente é uma percepção positiva. É um país interessante, caloroso, animado, com as pessoas... Diversificado, exatamente. E pelo que eu vejo também, eu já estive em muitos estados nos Estados Unidos. Quantos? Olha, eu acho que cerca de uns 17 estados, eu acho. 17? Já é bastante. Sim. Eu tô nos 43, mas eu sou nativo, eu moro aqui. 43? Uau, que legal. Nunca senti, por exemplo, assim, que tem brasileiro que tem um certo receio. Você vai ter uma discriminação contra mim nos Estados Unidos. Jamais. Olha, nunca senti absolutamente nada. Também não. Talvez meus conterrâneos não vão saber que o capital é realmente Brasília e não Rio de Janeiro. Ou Buenos Aires, que é o meio grosseiro. Os assim. europeus também. Cara, não sei porquê. Mas tem uma opinião sobre o Brasil, é sempre positiva. Na minha experiência, cara. Mesmo se não sabe muito. Trazemos todas essas lições de perspectiva, de vergonha, de, sei lá, esperança, né? A aprendizado de línguas, assim. Talvez o brasileiro não quer errar quando falar, tem essa vergonha. Sim. E é mais difícil com esse mindset. Sim, com esse mindset, especialmente, porque se a gente tem essa expectativa de perfeição, a gente nunca vai chegar lá, né? Porque como a gente tem que visar a excelência, né? A gente tem que visar, sim, eu quero desenvolver uma excelente pronúncia, quero ser compreensível, mas agora, se eu tivesse essa necessidade de perfeição, não falaria nenhum idioma, incluindo português. Eu estou sempre aprendendo novas palavras em português. Sério? Quer dizer, a gente tem que baixar essa expectativa maluca de esperar a perfeição para falar, porque senão a gente vai esperar para sempre. E não vai falar nunca coisa alguma. E a expectativa de chegar a nível bem bom de fala sem ter falado. Exatamente. Como seria possível isso? Porque a gente só tipo assim, eu só vou jogar tênis quando for profissional. Exatamente. Dizer, então, exatamente. Ou cozinhando, eu gosto de cozinhar. Mas bem no começo de aprender como fazer todas essas coisas, eu jogava muitas refeições completas no lixo. Não gosta. Mas é assim que aprendemos, que não é para
botar tanto sal assim, ou para fazer isso, fritar assim, né? E a mesma coisa com idiomas. Tem outro poliglota famoso que fala, e eu imagino que você acredita isso também, que é para cometer 200 erros por dia. E para mim essa é tão importante que quando eu não estou cometendo 200 erros por dia em tcheco, espanhol, qualquer outro idioma que eu vou aprender no futuro, talvez francês, mas francês do Quebec no futuro. De Quebec. Quer dizer que não estou praticando o suficiente. Legal. Sim, bom, eu acho que a questão também é que os erros fazem exatamente parte do processo de aprendizado, não tem jeito. Agora, a questão vai ser assim, existem poliglotas também que dizem, mas se você errar demais e ficar repetindo o mesmo erro, daí você vai internalizar o erro. Mas a realidade foi que, para aprender a nossa língua materna, a gente errou demais. Porque se você ver uma criança de 2 anos falando, vai ser erro depois de erro, depois de erro. Mas daí, no final das contas, vai de pouco em pouco aperfeiçoando. Depois de ficar escutando a mamãe e o papai falando, assistir desenhos, exposição constante ao idioma. Certo? Então, quer dizer, Cara. exatamente isso com todos os outros idiomas. Mas é exatamente isso, conseguir se expressar. E, cara, eu também tenho como objetivo fazer com que outra pessoa sorria, assim, ou ria com algo que eu falei. Quando eu aprendi, quando eu comecei a aprender coisas como demorou, tamo junto, em português, coisas mais amigáveis que não dá exatamente para aprender num livro didático assim, é mais dinâmico. São expressões que eu sempre procuro na outra língua, em tcheco, em espanhol, porque você está se conectando com outra pessoa, mostrando interesse na cultura, no vocabulário íntimo do dia a dia. Assim, esse é maravilhoso. Essa é a outra parte que está faltando às vezes. Então, quando eu faço outra pessoa sorrir... Sim, você fez um bom trabalho. Bom trabalho. Eu acho que isso também, na minha opinião, é algo que é uma outra marca do melhor tipo de professor. Os melhores professores vão ter uma energia de alto astral, uma energia positiva, como você. Você tem uma energia muito positiva no aprendizado em si, né? No aprendizado de português e no ensino do inglês e de tudo mais. Eu acho que isso também é uma... porque ninguém quer ter um professor negativo, né? Tipo, isso está errado. Tipo, essa positividade que você traz no seu canal, no ensino, no aprendizado, é algo muito rico e ajuda muito o aluno. Então, acho que isso é muito obrigado. E, cara, você sabe, é uma coisa que eu ando desenvolvendo também. Essa relação com a câmera, com os alunos, né? E em português brasileiro. Português brasileiro exige que você seja mais amigável, que você dê mais feedback durante a conversa. Eu era muito mais... Cara, eu consegui meu PhD, eu era introvertido antes de aprender português brasileiro, era de exatas. Quando eu comecei a aprender e aprofundar em português brasileiro, me tornei, assim, mais interessante, mais dinâmico. No YouTube, isso exige que você seja dinâmico também, né? Mas a língua em si, eu tenho uma personalidade diferente em português do que em inglês. E falando dessa energia que eu trago como professor para as minhas lições, é parte disso, que estou aprendendo ao lado do português também, porque vão juntos. Sim, com certeza. Bom, eu acho que, no geral, logicamente, tipo, eu tenho o americano em si, no geral, muitas exceções, o canadense também é um pouco mais tímido. Né? Também, especialmente você ser uma pessoa mais que se dedicou a exatas, você é cientista, né? Eu vi que você... Meteorologia. Legal. Vendo seus vídeos, eu não teria suspeitado que você era mais tímido antes, porque você parece bem aberto, bem... Se você assiste ao meu primeiro vídeo, dá para ver um pouquinho disso. I was coming out of my shell. We say in English, you know, like that was the very beginning. Mas olha, um prazer gigantesco. O vídeo já tá ficando um pouco longo, então... Tá logo, mas foi um prazer. Um grande prazer, será um prazer fazer mais vídeos no futuro. E quem sabe um dia Let's do it. Faremos um vídeo nos Estados Unidos, sei lá, quando a pandemia acabar. Minha porta tá aberta, my door is open, come on in.
Thank you, sir. Likewise. Tamo juntos. Tamo junto. Valeu!